Eu gostaria de convidar você para você abrir a sua Bíblia, o livro santo. A voz de Deus revela Jesus Cristo. No livro de 1 Reis, capítulo 4. São 4 versículos, a partir do verso 1. É 2 Reis, tá? 4. É bom isso aí. Certa mulher das mulheres dos discípulos dos profetas clamou a Eliseu dizendo: meu marido, teu servo, morreu, e tu sabes que ele temia o Senhor. É chegado o credor para levar os meus 2 filhos para lhe serem escravos. Eliseu lhe perguntou: que te hei de fazer? Dize-me, que é o que tens em casa? Ela respondeu: tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. Então disse ele: vai, pede emprestadas vasilhas a todos os teus vizinhos, vasilhas vazias, não poucas. Então entra e fecha a porta sobre ti e sobre teus filhos, e deita o teu azeite em todas aquelas vasilhas, põe à parte a que estiver cheia. Feche os seus olhos, por favor. Obrigado, Senhor, por estarmos aqui nesta oportunidade, nesta noite, e que o teu nome, Senhor, seja glorificado, e que o Senhor venha alcançar o nosso coração, assim como tu alcançaste o coração desta mulher que relatamos aqui através das Sagradas Letras. Alcança o nosso coração, fala conosco, pelo precioso nome de Jesus Cristo. Amém. Pode sentar. Hoje nós queremos tratar acerca do milagre que ocorreu na casa de uma viúva de um dos profetas. Ele havia falecido, porém a morte veio. Ele não esperava que a morte ia chegar e ele havia contraído algumas dívidas. E essa dívida ficou ativa. E a viúva, quando viu aquilo que ela precisava fazer para quitar essa dívida deixada pelo marido, ela se achou incapaz. E ela estava enfrentando uma situação perturbadora, pois por causa da dívida que ela contraiu, havia possibilidade do credor tomar seus 2 filhos para um período de escravidão, como forma de amortização dessa dívida. O texto em Levítico, capítulo 25, não vou ler esse versículo, do 39 ao 42, determina que se o devedor não pudesse pagar sua dívida, ele era obrigado a servir o credor como escravo até o ano do jubileu. Diante do clamor da viúva, quando ela foi até o profeta, coloque algumas coisas no seu coração. Essa viúva, ela foi no lugar certo. O problema é quando a gente está passando dificuldade, seja dívida, seja problema, a gente nem sempre vai no lugar certo. Ela foi ao profeta, ela foi buscar uma solução, ela foi buscar uma orientação. Ela não sabia o que ele ia dizer para ela. Ela só foi expressar a sua angústia, o seu medo, porque
O seu marido havia deixado uma dívida e ela estava prestes a perder os seus 2 filhos que os credores iam pegar para a amortização dessa dívida deixada. Diante do clamor desta viúva, o profeta Eliseu perguntou-lhe: o que eu hei de fazer? E ele disse: declara-me o que é que tens em casa. Entenda que Deus, Ele interveio e concedeu-lhe a provisão suficiente para atender a necessidade urgente dessa mulher e de seus 2 filhos. Muitas vezes nós nos sentimos com a nossa alma perturbada, como aquela viúva ficou incomodada, perturbada, angustiada, triste, amargurada, quando percebemos que aquilo que estamos enfrentando parece não ter saída. Nós somos surpreendidos por aquilo que vemos que não tem jeito, parece que não tem mais nenhuma saída, nenhuma direção, nenhuma solução. Assim como a viúva que não se deu conta do pouco que ela tinha, mas do quanto ela teria de ter. E a gente tem esse comportamento: meu Deus, o que eu tenho não dá para nada, é muita coisa. Para pagar a dívida, ela não se deu conta, nem se importou do que ela tinha. Ela estava dizendo: eu não tenho nada, como é que eu vou pagar essa dívida? Aquilo que a viúva tinha, assim como nós, parece ser algo absolutamente insignificante. E eu posso agregar essa insignificância não só aquilo que eu tenho, mas o que eu tenho é insignificante. Às vezes diz: a minha fé é muito pequena. Não, quem sou eu? Não tem como fazer isso. Deus não vai nem me ouvir, porque percebeu e não se deu conta que a sua fé era pequena, então ela ficou angustiada. E assim a gente fica também, angustiado. Aquilo que a viúva tinha parecia que não tinha absolutamente insignificância. Ela era muito insignificante, era muito pouco. De modo que a viúva não cogitou, e nem nós cogitamos, que aquilo possa ser usado por Deus a nosso favor. Diante dos desafios e necessidades, podemos pensar que aquilo que temos não é o suficiente. Por isso as pessoas, elas andam angustiadas, desesperadas, apavoradas, porque acha que aquilo que tem não vai ser o suficiente. E literalmente parece não, e não vai ser. Mas devemos aprender com a palavra de Deus que o pouco que temos pode ser o começo de grandes milagres. Mesmo que pareça insignificante aos nossos olhos, reconhecer o pouco que temos é o primeiro passo para experimentar o poder de Deus agindo em nossa vida. Olha o que ela disse. Eliseu lhe perguntou: que te hei de fazer? Diz-me, que é que tens em casa? Ela respondeu: tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. O caminho do milagre está em reconhecer o que nós temos em casa, o que temos em nosso coração.
Você está aqui, eu estou aqui, não é porque nós temos muita fé, é porque temos fé. Mas às vezes a fé que nós temos, que nós carregamos no nosso coração, nós achamos que não é o suficiente para aquilo que eu vou enfrentar, que eu tenho que resolver. São os desafios da nossa vida. Mas eu preciso ter a consciência daquilo que eu tenho e não daquilo que falta. A viúva reconheceu o que é que ela tinha em casa. Se o que temos em casa é pouco, isso não é o mais importante. Porque o mais importante será reconhecer o que nós temos. Esse é o segredo. Você pode, eu não vou ficar pedindo para você falar isso, me diga para a pessoa que está do seu lado assim: veja o que você tem em casa e reconheça isso. Reconheça o que você tem e não o que você não tem. E a gente reconhece o que não tem. Quando nós nos humilhamos diante de Deus, nós estamos reconhecendo a nossa dependência para com Ele. E Ele, o Senhor, começa a fazer grandes coisas. Eu sei que nós vivemos tempos difíceis, tempos de aflição, tempos de angústia, e parece que Deus fechou a mão, parece que Deus não age mais dessa forma. Não, Deus continua sendo o mesmo. Eu não posso ficar reconhecendo só o que eu não tenho, só que aquilo que não está acontecendo. Eu preciso reconhecer aquilo que eu tenho, aquilo que Deus pode fazer, é Deus que é capaz de fazer, e só Ele pode fazer. Saiba que quem olha muito para o que falta, não consegue perceber o que tem. Há um episódio na Bíblia envolvendo Jesus, quando a multidão estava com fome, porque ele estava falando à multidão, e muito tempo ficaram. Jesus queria saber dos discípulos o que eles tinham para oferecer. Lá em João capítulo 6, no versículo 5, alguns versículos, só para a gente fortalecer esta tese daquilo que a gente tem, a importância. Então Jesus, erguendo os olhos e vendo que grande multidão via ter com ele, disse a Filipe: onde compraremos pães para lhes dar a comer? Mas dizia isso para o experimentar, porque ele bem sabia o que estava para fazer. Respondeu-lhe Filipe: não lhes bastariam 200 denários de pão para receber cada um o seu pedaço? Um dos seus discípulos, chamado André, irmão de Simão Pedro, informou a Jesus: está aí um rapaz que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos, mas isto que é para tanta gente? Disse Jesus: fazei o povo assentar-se, pois havia naquele lugar muita relva. Assentaram-se, pois, os homens em número de quase 5.000, fora mulheres e crianças. Então Jesus tomou o pão, os 5, os pães, e tendo dado graças, distribuiu entre o povo, e também igualmente os peixes, quanto queriam. E quando já estavam fartos, Jesus disse aos seus discípulos: recolhei os pedaços que sobraram, para que nada se perca. Assim, pois, o fizeram, e encheram 12 cestos de pedaços dos 5 pães de cevada que sobraram aos que haviam comido. O rapaz apareceu com um cesto com 5 pães e 2 peixes. Era semelhante à botija de azeite que a viúva tinha em casa. Era só aquilo, pelo tamanho da dívida. E havia uma dívida com o povo de alimentar aquele povo que estava com fome. 5.000 homens, fora as mulheres e crianças. Só havia 5 pães e 2 peixinhos, mas todos foram fartos.
Jesus levantou o cesto e disse: Pai, graças eu te dou. Aquilo que o discípulo desprezou, Jesus agradeceu. E aquela mulher viúva, ela atentou para a palavra de Eliseu que disse: pega vasilhas emprestadas, fecha a porta do quarto lá, onde você estiver, e começa a virar o azeite que tem pouquinho na botija. E assim que encher uma vasilha, vai enchendo a outra. E ela encheu várias vasilhas. E quando acabaram as vasilhas emprestadas, ela pediu aos filhos: pega mais emprestadas. Ele disse: mãe, não tem mais nenhuma que a gente possa pedir emprestado. Acabou as vasilhas. E o azeite cessou. E o profeta disse, quando eles se encontraram, ele disse: vai, vende tudo, paga as tuas dívidas e viva do resto. Deus transformou pouco em muito. Saiba que quando somos gratos por aquilo que está na nossa mão, Deus traz aquilo que está faltando, através da unção da multiplicação. Essa mulher recebeu a unção da multiplicação. E nesta noite, o mesmo Deus desta viúva está aqui para nos dar esta unção, a unção da multiplicação. Porque para muita gente, levante a sua mão assim, da direita assim, a direita. O que para muita gente é pouco. Não precisa falar, só ouvir. O que para muita gente é pouco, Deus está chamando de começo. Deus está começando algo novo na sua vida. Você pode dar uma salva de palmas para aquele que merece toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Deus quer entregar para cada um de nós a unção da multiplicação. Eu não sei o que está faltando. Eu não sei o que você precisa. Mas você precisa saber o que você tem. Esquece agora o que está faltando, porque Deus vai multiplicar o que tem na sua mão. Pode ser apenas uma botija de azeite, pode ser um cesto com 5 pães e 2 peixinhos, algo tão simples, tão comum. Mas quando colocamos o pouco que temos nas mãos de Deus, já não será mais pouco, porque o pouco com Deus se torna muito. Assim como a viúva desse livro de 2 Reis, capítulo 4, que só tinha uma botija de azeite, Deus usará o pouco que temos para realizar maravilhas na sua casa, na sua família, no seu trabalho, no seu dia a dia. O Deus que está conosco, Ele não está em recessão, com essa recessão econômica. Esse Deus continua sendo o mesmo. O plano de Deus não mudou. O propósito de Deus não mudou. Às vezes os planos mudam. Quando essa mulher ficou órfã do marido, mas Deus não mudou o propósito da vida dela. Deus vai transformar o pouco em muito. Saiba que Deus não olha para a quantidade, mas Ele olha para a disposição do nosso coração em confiar nele. Talvez você esteja aqui, alguém esteja aqui e diz: mas a minha situação é muito difícil. Para mim é só um milagre. Eu estou falando de milagre, não estou falando. Esquece o que é difícil. Confia no Deus que pode fazer todas as coisas.
Quando entregamos o pouco que temos em suas mãos, Ele começa a agir. O problema é que aquela viúva tinha pouco e deixou lá, e nem se percebeu, deixou lá, não entregou. Mas quando ela passou aquilo, entregou na mão de Deus, fazendo aquilo que o profeta falou, as coisas, elas mudaram. A unção de multiplicação chegou e ela resolveu o seu problema, não só da dívida, mas da sua provisão, porque Deus age completamente na vida dos seus. Tem pessoas que não fazem as coisas para Deus porque elas acham, por ser pouco, não tem valor, e aí acabam não fazendo nada. Tem gente que às vezes dá oferta para a casa do Senhor: não, mas eu só tenho R$2. Eu só tenho uma moeda de R$1. Não importa. Você precisa colocar para Deus o que você tem. Se é pouco, se é muito, não importa. Aquela viúva, quando foi ofertar, ela ofertou as 2 moedas que ela tinha, era tudo que ela tinha. Era o pouco, mas que foi representado, simbolizou muito para Deus. Se você tem pouca força para orar, eu já vi muitas pessoas: eu não tenho força para orar. Mas apresente essa pouca força para orar para Deus. É melhor você orar pouco do que não orar nada. E você começa com muito e logo se tornará. Você começa com pouco e logo se tornará em muito. Saiba que o pouco que temos, e nós sempre temos pouco, será o suficiente que nós vamos precisar para alcançar a bênção da multiplicação. Eu não posso desprezar mais o que eu tenho. Eu não posso me tornar simplesmente insignificante aquilo que eu tenho. Não, você precisa reconhecer o que você tem. Nunca diga que você não tem nada. Aprenda a reconhecer o que Deus já te deu. No versículo 1, relata que o credor queria levar os 2 filhos daquela viúva, porque o marido dela havia falecido e deixado uma dívida alta. O profeta Eliseu, ele não perguntou para aquela viúva qual era o recurso que faltava para pagar a dívida. Ele não perguntou: o que está faltando aí, quanto que está faltando para pagar. Ele perguntou para aquela viúva: o que você tem em casa? Sabe por que Eliseu não perguntou para a viúva o que estava faltando? Porque Deus não usa o que falta, Deus usa o que já tem. Deus não usa o que falta, mas usa o que já tem. O que Ele já tem, Ele multiplica. O que falta, vai ficar faltando. Tem gente que não olha, que não está conseguindo desfrutar da vida, porque está olhando só porque está faltando, e fica se lamentando: meu Deus, que vida, por que eu estou assim, eu não aguento mais, só pelo que está faltando. E é um murmurador, murmura, reclama por aquilo que está faltando. Enquanto você continuar olhando o que falta, você não vai ter contentamento de desfrutar da vida, porque a sua vida é sempre lamentando, é sempre reclamando, é sempre questionando. Por quê? Um detalhe muito importante nesse texto é a ordem que Eliseu deu para aquela mulher: fecha a porta. O que se percebe aqui, a gente já vai orar, tá? É que o homem de Deus, Eliseu, não buscou notariedade no milagre. Eliseu tinha plena certeza que Deus era quem estava operando aquele milagre. Então a glória pertencia a Deus e não ao profeta.
É possível que uma das causas da escassez dos milagres hoje está na publicidade desenfreada. Venha, você vai receber o seu milagre. Deus quer privacidade, mas os homens gostam de notoriedade. Os homens gostam de aparecer e vangloriar-se. Observe que Jesus disse para os seus discípulos, lá em Lucas capítulo 12, versículo 15, então lhes recomendou: tende cuidado e guardai-vos de toda e qualquer avareza, porque a vida de um homem não consiste na abundância dos bens que ele possui. Os homens têm deixado a porta aberta para serem vistos. Fecha a porta. Mantenha ela fechada. Ninguém precisa saber o que você está passando. Ninguém precisa saber o que Deus está fazendo na sua vida. Fecha a porta. Mefibosete, por ter perdido algo, estava desistindo da vida. E o mesmo que poderia agradecer por estar vivo, em vez de agradecer porque ele estava vivo, ele queria desistir da vida. Portanto, não subestimemos o que Deus tem para nós e o que nós temos em casa. Confie em Deus e entregue o pouco que você tem nas suas mãos. O Senhor é capaz de transformar o pouco em muito e fazer abundar a graça e a provisão em sua vida. Eu vou cantar uma canção. Eu gostaria que após essa canção a gente vai fazer uma oração. E se o pastor me permitir, eu gostaria que o pastor pingasse, você viesse aqui depois da canção, você viesse aqui, vai pingar um pouquinho de azeite na sua mão e você vai esfregar as mãos. A gente vai fazer uma declaração para Deus, como aquela viúva. Se é azeite, se é pão, se é peixe, não importa. Você crê que Deus está aqui? Você tem certeza? Então eu vou cantar essa canção e você vai fechar os seus olhos. Depois a gente vai orar e o pastor, se me permite, o pastor vai colocar um pouquinho de azeite. Tem um pouquinho de azeite que a gente unge as crianças. Você vai colocar, não vai lambrecar de azeite, colocar um pouquinho, é simbólico. A unção para que a gente receba aquilo que aquela viúva recebeu. Você precisa ter fé, mesmo que ela seja pequena. Não vem aqui na frente sem fé, porque você vai receber o azeite e não vai acontecer nada. Você tem que ter alguma coisa e reconhecer que você tem, para que Deus possa fazer na sua vida, para que você receba a unção da multiplicação. E aí as coisas elas vão começar a mudar na sua vida. Pode soltar aí. Medite nessa palavra, nessa letra. Eu me rendo aos teus pés, pois não há melhor lugar onde eu possa ser curado, onde eu possa ser sarado. Eu me lanço aos teus pés, onde a dor irá passar, e eu serei restaurado, eu serei transformado. Diante da dor permaneço de pé, diante do medo permaneço de pé. Em meio às lutas não desistirei, diante de ti eu me curvarei, diante da afronta permaneço de pé.
Em meio à crise permaneço de pé, diante de Deus eu me curvarei, e da tua graça eu receberei. Deus é poderoso para fazer infinitamente mais. Eu me rendo aos teus pés, pois não há melhor lugar onde eu possa ser curado, onde eu possa ser sarado. Eu me lanço aos teus pés, onde a dor irá passar e eu serei restaurado, e eu serei transformado. Diante da dor permaneço de pé, diante do medo permaneço de pé. Em meio às lutas não desistirei, diante de ti eu me curvarei, diante da afronta permaneço de pé. Em meio à crise permaneço de pé, diante de Deus eu me curvarei, e da tua graça eu receberei. Eu não desistirei, eu creio na palavra do meu Deus, eu creio no poder do Senhor. Você pode dar uma salva de palmas para o Senhor? Eu gostaria que vocês colocassem um fundo musical, aquele que eu gosto. Gostaria que você ficasse em pé, por favor. A viúva multiplicou o azeite, pagou as dívidas, viveu do resto. Já percebeu que problemas financeiros não é coisa nova? É sempre tem problema. E hoje, nesta noite, se você reconhece o que você tem em relação à sua casa. Quando eu falo na sua casa, você aqui demonstra fé, e em casa. Aqui você demonstra esperança, e em casa. Aqui você usa os seus lábios para louvar o Senhor, e em casa. O que você tem em casa? Como é o seu coração dentro da sua casa? Aqui todos estamos no mesmo nível. A diferença não está aqui, a diferença está em casa. A viúva tinha um pouco de azeite. E Jesus tinha naquele momento, era 5 pães e 2 peixinhos. O que você tem em casa? O que você tem no seu coração? Fé, grande ou pequeno? Esperança, grande ou pequeno? E eu gostaria que você primeiro colocasse as 2 mãos sobre o seu coração. Eu gostaria que você declarasse comigo, repetisse comigo, mas eu gostaria que você usasse sua voz. Esquece quem está do seu lado direito e do seu lado esquerdo. Eu quero que você fale assim: eu não tenho quase nada, Senhor. Mas agora eu sei que o Senhor não opera naquilo que eu não tenho, mas do pouco que eu possuo.
Senhor, eu estou apresentando agora as minhas mãos e dando graças pelo que eu tenho. Fique com as suas mãos assim e feche os seus olhos. Pai, a porta está fechada, a glória é tua, o poder é teu, a unção vem de ti. Eu estou na posição de um profeta como Eliseu, direcionando aquilo que ele direcionou, aquilo que a viúva precisava fazer, e eu estou direcionando aquilo que os teus filhos estão aqui para fazer o que eles devem fazer. Então, Senhor, que eles possam receber esta unção, este azeite, e ao orarmos, Senhor, eles vão para casa, e essa unção da multiplicação, para aqueles que acreditam, para aqueles que estão vivendo uma vida de dependência com Deus, eles vão experimentar a multiplicação de Deus na vida deles, para a glória e louvor do nome de Jesus Cristo. Eu gostaria que você viesse aqui à frente. Eu gostaria que você viesse receber aqui na mão, só na mão, a mão direita ou a mão esquerda, não importa. Depois você vai, deixa aquela canção aí, põe aquela canção, deixa eu te adorar, Senhor. Põe devagar que tem tempo. Eu acabei mais cedo para a gente não ficar até muito tarde. Porque foi que eu nasci, se não for para te adorar? Porque eu estou aqui, Senhor, se não for para me prostrar? Quando estou aos seus pés, nem consigo me lembrar dos momentos que passei, Senhor, para poder aqui chegar. Não permitas, ó meu Pai, eu me afastar de ti, pois não saberei viver sem tua presença, sem ti. Deixa eu te adorar, Senhor, eu só quero te adorar. Aconteça o que acontecer, eu nasci para te adorar. Deixa eu te adorar, Senhor, eu preciso te adorar. Tu és a razão do meu viver, eu nasci para te adorar. Quando estou aos teus pés, nem consigo me lembrar nos desertos que passei, Senhor, para poder aqui chegar. Eu me afastar de ti,
pois não saberei viver sem tua presença, sem ti. Deixa eu te adorar, Senhor, eu preciso te adorar. Aconteça o que acontecer, eu nasci para te adorar. Eu quero adorar, Senhor. Fica em pé, irmãos, fica em pé um pouquinho. Eu preciso te adorar. Tu és a razão do meu viver. Eu nasci para te adorar. Eu vou te adorar, Senhor. Eu preciso te adorar. Tu és a razão do meu viver. Eu nasci para te adorar. Preste atenção, só preste atenção um pouquinho, porque eu vou falar para você. Põe o fundo musical aí, aquele mesmo lá. Esconda-me. Quando Eliseu, ela foi até Eliseu, essa viúva, provavelmente ela chegou constrangida, porque ela é esposa de um profeta, de um dos profetas. O que ela ia dizer para ele, talvez Eliseu não estivesse sabendo. Era uma dívida de família. Comprou, não pagou, deu para pagar, não deu tempo. E eu creio que ela teve muito constrangimento quando chegou para ele e disse: Eliseu, profeta, meu marido era um dos profetas aqui, mas ele morreu, faleceu. Até aí ele sabia. Mas só que ficou uma dívida muito alta, e os credores, eles querem pegar os meus 2 filhos, e eu estou angustiado, estou apavorado. Eliseu, ele foi pego de surpresa, porque ele falou assim: o que eu hei de fazer? Ele foi pego de surpresa, e ele disse assim: me diga o que você tem em casa. Então esse tempo, ela não respondeu prontamente, porque o que veio na cabeça dela foi nada. E ela disse assim: eu não tenho nada. Eu não tenho nada, a não ser, ela desprezou um pouco de azeite lá. Eu não sei o que você está desprezando, aquilo que você tem, mas eu gostaria que você não desprezasse esse pouco que você tem. É desse pouco que a unção de Deus vem. É desse pouco que Deus vai fazer na sua vida. E eu gostaria que você pensasse agora, fechasse os seus olhos, com as suas 2 mãos assim, e você pensasse o que você tem na sua casa, ou no seu coração, que você não tem se dado conta, que é exatamente aquilo que Deus precisa para trazer a multiplicação. Aumenta um pouquinho o som aí. Eu vou descer aqui. Vai pensando, fecha os seus olhos, fica com os seus olhos fechados, por favor. Ô Senhor, o que é que tu tens?
Tu tens, Senhor, para esta Senhor, agora nós estamos na nossa casa. Estamos na nossa casa, Senhor. Estou revendo aquilo que está do lado, que está aquilo que eu não tenho dado valor, e exatamente aquilo que Tu queres para multiplicar na minha vida o que eu preciso. Então, Senhor, a Tua unção esteja sobre a vida desses Teus filhos. Tu és poderoso, Senhor. Que haja a unção da multiplicação. Que haja a unção da multiplicação. Tu és o Deus de Eliseu, Tu és o Deus daquela viúva. Senhor, age na vida de cada um, na família. Eu não sei o que falta, eu também não sei o que eles têm, mas o que eles têm começa a multiplicar hoje, agora, a partir de agora. É essa unção que foi à casa daquela viúva. Alcança agora, Senhor. Alcança agora, Senhor. Alcança agora, Senhor. Alcança agora, Senhor. Pelo poder do nome de Jesus. 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 De nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e o amor de Deus nosso Pai, e as doces consolações do Espírito Santo estejam com toda a igreja, hoje e sempre, e a igreja diga: